amigos do canal Detetives Vascaínos, estou chegando na área para a gente repercutir aí as últimas informações sobre o gigante da colina. Sinta-se em casa, fique à vontade, obrigado pela sua audiência, elogios, críticas, enfim, obrigado por você estar prestando esse trabalho. E já te peço aquela fortalecida nele, hein? Deixe seu like, compartilhe o conteúdo do amigo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai debater aqui sobre essa situação da lateral direita do Vasco, com o Pumita Rodrigues em baixa, o seu reserva pouco aproveitado, o Gabriel Dias mais uma vez lesionado, o Bambu segue sendo a opção para o setor. Aí a pergunta que não quer calar, não seria mais viável buscar um nome para a posição do que improvisar um jogador por ali ou aguardar uma subida de produção do uruguaio? Bom, esse é o desejo dos torcedores, mas a situação está longe de acontecer, viu? E eu te explico mais adiante essa situação aí e falo também da preparação do time que pega o Palmeiras no domingo, as possibilidades em torno do substituto do Léo e muito mais. Portanto, fique ligadinho até o final e vamos juntos nessa. Bom, galera, vamos então dar prosseguimento nesse vídeo de hoje, né? Falando sobre alguns assuntos importantes para a caminhada do Vasco no Brasileirão. Como todos sabem, né? O Paulo Brax disse que o Vasco já tinha fechado com chave de ouro as contratações e que não viria mais ninguém. Acontece que o time está com grande dificuldade no setor direito, mais especificamente na lateral direita. O cara que foi contratado para ser titular, o Pumita Rodrigues, não passa por um bom momento, né? Vinha no banco na última partida e, inclusive, nem no banco foi relacionado, né, quanto o Atlético. E o técnico Ramon Dias segue bancando por ali o Robson Bambu, o zagueiro, como se fosse um zagueiro ali atuando pela direita. Improvisado, diga-se de passagem. Porém, meus amigos, o futebol de hoje exige as subidas dos laterais, experiências jogadas pelas pontas. E fica a dúvida se é viável mesmo manter esse tipo de situação, né, com o Vasco tendo que ser obrigado a ter um segundo turno perfeito, sem erros. O reserva natural do Pumita, o Paulo Henrique, também não vem sendo aproveitado pela atual comissão, né, técnica. E o único jogador que poderia, de repente, buscar um lugar no sol ali, nesse setor, seria o Gabriel Dias, que voltou a apresentar uma lesão, dessa vez no músculo, que vai regredir um pouco a sua volta aos gramados. E por isso as perguntas são muitas, né? Será que o Ramon Dias, que vem recuperando alguns jogadores que estavam meio que de escanteio, como o Zé Gabriel, o Serginho, o próprio Bambu, vai conseguir a mesma façanha com o Pumita? Ou será que o Vasco tinha que ter ido atrás de um nome para a posição para poder agregar ao elenco? São muitos questionamentos, né? Mas com sentido, né? A lateral direita é uma posição importante. Eu não acho que na altura do campeonato e com toda a responsabilidade vai se puxar um garoto da base para encarar esse momento, né? Hoje, mais provável que o Ramon Dias insista mesmo com o Bambu e de repente busque, na base de muita conversa e treinamento, né, tentar uma melhora aí do rendimento do Pumita. Apesar que para mim o Vasco tinha que ter ido ao mercado antes. Eu esperou assim demais, né? E agora a gente fica na torcida, né, para que o Ramon Dias possa tirar aí um coelho da cartola, né, para que a lateral direita do Vasco possa ser uma preocupação a menos daqui para frente. Mas que é preocupante a situação, isso é, hein? Você não concorda? Então, meus amigos, deixe aí a sua opinião, o seu comentário e vamos interagir. E falando de rendimento, o time voltou aos treinamentos hoje no CT Moacir Barbosa, buscando melhorar ainda mais o desempenho em seus próximos jogos, né? E o primeiro deles é o Palmeiras no domingo lá em São Paulo. Jogo bem difícil, mesmo o adversário tendo uma partida importante e desgastante pela Libertadores nessa quarta, né? E ia ter também alguns desfalques certos para esse jogo contra o Vasco. O Ramon Dias teve uma longa conversa com o grupo, enalteceu seus jogadores e, claro, pediu foco e concentração, pois o próximo adversário não está na vice-liderança da competição à toa, né? O Ramon quer a sua equipe evitando dar espaço ao meio-campo do Palmeiras, pois eles têm um toque diferenciado, né? E são rápidos no ataque. Praxedes e Paulinho, que vem tendo uma boa sintonia, serão os encarregados aí de manter a boa posse de bola do time Cruz Maltino e fazer a ligação com o ataque através do Gabriel Peck, possivelmente o Orediano, né? Eu digo possivelmente, pois o Orediano, ele vinha sendo titular com o Ramon Dias, né? Rendendo com ele e ficou de fora do último jogo por motivo de cartão. A princípio deve ser mantido, embora o Serginho tenha agradado.
Aliás, todos dentro do Vasco, né, eles estão certos que o trabalho de confiança aos jogadores é que vem fazendo o Vasco demonstrar uma evolução em campo. Antes da chegada do Ramon Dias e aliado aos resultados, os jogadores estavam meio que desacreditados, meio cabisbaixos, e o Ramon conseguiu reverter esse ambiente, né? Mudou da água para o vinho. E como eu já falei, o trabalho de recuperação de alguns jogadores, que antes eram mal vistos, está surtindo efeito. Só que a caminhada do Vasco ainda é difícil, né? Um tropeço domingo e os times que estão lá acima do Vasco pontuando seria um retrocesso, né? Na altura do campeonato. Por isso, a importância de manter o foco, né? E trazer um bom resultado de São Paulo para que essa energia, esse ambiente de confiança permaneça aí, né? E vá pautando o caminho do Vasco até o final. Apesar da matemática jogar contra no Vasco, dentro do clube, a esperança por dias melhores vem aumentando demais. E a gente ainda tem o Paê, né, para estrear, né? O jogador segue treinando com o grupo, recuperando seu condicionamento físico e aguardando o seu nome sair no bid. Mesmo que saia essa semana, acredito que ele ainda não entre desde o início, né? Devido a risco de lesão e adaptação. Hoje é mais certo que a sua estreia aconteça na outra rodada contra o Bahia. Mas que o Paê tem tudo para mudar o patamar do time, isso ninguém duvida. Pena que o departamento de futebol acordou muito tarde, né? Para ver que o time precisava de mais peças para encarar uma Série A e não tinha como sustentar uma competição apenas com o elenco montado no início do ano. A gente espera que isso não custe caro demais lá na frente, né? Mas voltando a falar do time que pega o Palmeiras, né, ainda sobre o time, uma última informação é que o zagueiro Léo, né, será um desfalque certo, né, do Vasco no próximo domingo, pois ele tomou, né, o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Mineiro. E a expectativa fica por conta de quem o Ramon Dias vai escolher para esse setor, né? Estamos falando do Palmeiras, um adversário enjoado e que sabe trabalhar com bolas altas, né, aéreas e ligação rápida no ataque. E por isso, Ramon deve estar pensando muito bem nessa escolha, né? Deve estar medindo aí os prós e os contras dos jogadores que tem. O Capasso, o Maicon, o Miranda e o Zé Vitor são as opções hoje para o setor. Embora hoje Maicon e o Zé Vitor, né, sejam as peças que atuam ou atuaram por ali. Bom, meus amigos, mas é isso. Por hoje é só. A gente continua aí focado nos treinos do Vasco para essa semana, uma semana de vital importância, né? Um jogo contra o Palmeiras aí que pode ser aí uma boa peça, né? Uma mola propulsora aí para o Vasco alavancar aí na competição, né? E conseguir aí manter essa pegada, porque como eu falei, né, o campeonato é longo, é difícil, o Vasco ainda está lá atrás e precisa angariar o maior número de pontos para conseguir sonhar aí com a permanência na Série A e esquecer desse ano. Bom, meus amigos, então estou indo, muito obrigado pela sua audiência, prestigie esse trabalho e continue com o seu like, chamando cada vez mais inscritos ao canal e até a próxima!